queridos amigos. Vamos nos achegando deste lado. Tivemos aqui uns problemas técnicos. Vamos só esperar o Padre Igor nos encontrar nesta outra live, porque a outra foi cancelada, né? Pronto, parece que o Instagram agora nos admitiu de novo. Vamos ver por quanto tempo. Pronto. Estamos aqui sofrendo alguns problemas técnicos, mas nada que a providência não resolva, né? Então, iniciando com as apresentações, a você que nos acompanha aqui pelo perfil do Instagram, eu sou o seminarista Jefferson, sou da Arquidiocese de Teresina e curso o 2º ano de Teologia. E sou da Paróquia Santuário de Nossa Senhora da Paz. E nós estamos aqui com o Padre Igor Torres, também proveniente da Paróquia Santuário de Nossa Senhora da Paz. Cursou o seminário de Filosofia e Teologia no ICESP, morou nas nossas casas de formação aqui do Piauí, em Teresina, e hoje está a serviço da Igreja de Teresina, da Arquidiocese de Teresina, em Roma, estudando bioética. Ele que ajudou e deu assistência pastoral à diaconia na Santa Maria da Codipe, de Nossa Senhora Aparecida, e também a diaconia da saúde, tendo sede ali na capela Nossa Senhora das Graças, no Hospital HGV, Getúlio Vargas. Pois nossa segunda saudação, Padre Igor, nesta noite agradável, onde nós celebramos o martírio de São João Batista, ele que é testemunho profético do Cristo ressuscitado, que veio para nos salvar. Vamos iniciar este momento com a oração. Vamos nos colocar na presença de Deus e oferecer a Ele este momento de graça em que nós iremos conversar sobre esse grande baluarte, esse grande testemunho de vida que foi Padre Pedro Pause para as nossas vidas e também será para tantas outras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, como ele tombou na luta pela justiça e pela verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Padre Igor, o Senhor que está agora nesta live conosco, a partir da Cidade Eterna, poderia então partilhar conosco um pouco desse testemunho que o Senhor traz e da experiência de vida que o Senhor teve com o servo de Deus, Padre Pedro Pause. Boa tarde, boa noite a todos. Agora eu acredito que o Jefferson vai atender aos pedidos, vai tirar os comentários. Eu, sinceramente, não sei como fazer, mas acho que o Jefferson, que está aí no plano técnico, vai nos ajudar. Como ele já disse, eu sou o Padre Igor, sou padre da Arquidiocese de Teresina. Eu não estou, nesse momento, em Roma. Eu estou em Bérgamo, no norte da Itália, porque, diferente do Brasil, o ano acadêmico na Itália termina no mês de junho ou julho. Então, nós estamos em pleno tempo de férias.
Na Itália, o ano acadêmico será retomado agora no mês de setembro e começo do mês de outubro. Então, eu, embora faça os estudos em Roma, também por causa da postulação da causa do Padre Pedro, e no período de férias, aproveitei para vir a Bérgamo, seja para fazer algumas pesquisas, seja para encontrar pessoas amigas, que são pessoas amigas também de muitas obras e muitas iniciativas da Igreja de Teresina, sobretudo na Vila da Pedro, só um Paz. instante. Parece que eu não estou conseguindo lhe ouvir aqui. Pois vamos fazer o teste. Vou tentar habilitá-lo de novo aqui. Só um instante. Vamos voltando aqui com a transmissão. Pronto, estamos de volta, Pronto, me agora. ouvindo? Ótimo. Então, eu não sei se todos ouviram, mas recebo a todos com muita alegria. Expliquei que não estou exatamente em Roma, estou na Itália, mas estou em Bérgamo, no norte da Itália, cidade que ficou conhecida porque se tornou epicentro do coronavírus dos meses de março e abril, mas graças a Deus a situação aqui já é bem melhor. A Itália caminha para um quadro de estabilização e de controle do vírus e continuamos em oração pelo mundo inteiro. Mas, como disse o Jefferson, eu estudo em Roma, faço um curso na área de bioética, para atender também a essa dimensão da vida pastoral da nossa igreja em Teresina, a dimensão do cuidado com os enfermos, do diálogo sobre saúde, enfim. Mas hoje fiquei muito feliz pelo convite para, dentro do mês vocacional, falar da vocação à santidade e falar a partir de um exemplo concreto, que é o Padre Pedro Bausi. Nós já tivemos a oportunidade, Jefferson, de conversar outras vezes, sempre pelos canais de comunicação da Arquidiocese, sobre alguns aspectos da causa de beatificação, que é um tema curioso, interessante, sobre o qual as pessoas têm sempre muitas dúvidas. Já tivemos também outras ocasiões para falar sobre a obra do Padre Pedro na Vila da Paz, mas poucas ocasiões até hoje nós tivemos para falar do perfil de santidade desse grande apóstolo, desse grande missionário. Porque, na verdade, falar do Padre Pedro não é só falar do pároco de muitas obras da Vila da Paz. Nós não estamos propondo à igreja o exemplo do padre da Vila da Paz. Nós estamos propondo um exemplo de vida, um testemunho que corre pelo menos 4 países, que corre em missão, que corre em ajuda aos mais necessitados, mas, sobretudo, com um coração cheio de zelo e ardor apostólico. Por isso, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade que me dão os seminaristas de Teresina, que me dá também a Arquidiocese, que me dá este momento para partilharmos. E vai ser uma partilha entre amigos, porque tanto você como eu fomos acólitos do Padre Pedro, mas também com tantos que estão nos acompanhando e aos poucos vão entrando nesse nosso diálogo. Eu vou conversando, mas você também, Jefferson, vai ter a liberdade de fazer alguma pergunta, alguma intervenção, algum comentário. E eu espero que, a partir da nossa conversa, sobretudo, nasça naqueles que estão nos acompanhando o desejo de também ser santos, porque nós, quando olhamos os santos, é para isso, para querer ser também santos e santas, como já somos pelo batismo, mas precisamos radicalizar essa escolha. E eu gostaria de começar comentando um pouco sobre, de modo resumido, claro, a trajetória de vida do Padre Pedro, porque praticamente toda a nossa arquidiocese conhece o Padre Pedro, que chegou a Teresina no dia 14 de março de 1987 e faleceu no dia 5 de outubro de 2009. Foram 22 anos de um trabalho maravilhoso, que hoje permanece através da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, da Fundação Nossa Senhora da Paz, da Fazenda da Paz e do Centro Maria Imaculada para o tratamento dos ancenianos. Mas eu hoje, depois de investigar e aprofundar a vida do Padre Pedro, considero a Vila da Paz o último capítulo, a página final,
que não deixa de ser uma página, não deixa de ser um capítulo muito belo, mas que precisa ser inserido dentro de uma trajetória que é longa, mas, sobretudo, é cheia do amor de Deus. Padre Pedro, ao contrário do que muitas pessoas acham, não nasceu na Itália. Padre Pedro nasceu na Suíça, numa cidade chamada Losanna. No entanto, os pais eram imigrantes italianos. Daí nós começamos a entender o que significava para o Padre Pedro a escolha pelos mais simples, pelos mais necessitados. Ele não era de uma família rica, nem passava perto disso. Pelo contrário, o Padre Pedro era de uma família muito pobre. Uma família tão pobre que precisou migrar para a Suíça para sobreviver. O pai ficou órfão aos 5 anos de idade. A mãe era também uma mulher muito simples. Se casaram em Ponte Nossa, no norte da Itália, no território da província de Bérgamo, e se transferiram justamente para, quase por sobrevivência, para a Suíça, onde naquele tempo muitos italianos se transferiam buscando trabalho. Lá, o pai do Padre Pedro, que se chamava também Pietro Balzi, começou como pedreiro, era a profissão dele. Para vocês terem uma ideia, era um homem semi-analfabeto, sabia os rudimentos da escrita. A mãe, pelo contrário, havia estudado um pouco mais. Na Suíça, nessa cidadezinha chamada Losanna, o Padre Pedro nasceu no dia 21 de dezembro de 1926. E ali também nasceram seus 2 irmãos. A irmã mais velha, Benilde Balzi, que nasceu em outubro de 23, e o irmão mais novo, que é o único vivo da família, Giovanni Balzi, que nasceu em junho de 1930. Ali eles viveram a primeira etapa da vida, uma etapa nada fácil, uma etapa difícil, porque eram imigrantes, o trabalho rendia o salário para sustentar o básico da vida, e a partir daí viviam. Mas viviam num ambiente cristão. Sobretudo, a mãe do Padre Pedro era uma mulher de muita fé, se chamava Maria Piantoni, e foi ela a responsável por inserir desde muito cedo os filhos na fé cristã, católica, e, sobretudo, insistir sobre os valores cristãos. Sobretudo, um valor que vai acompanhar o Padre Pedro durante toda a vida, que é o sentido da austeridade, da sobriedade. O modo simples de viver, Padre Pedro não aprendeu na missão, aprendeu com a família. Daí a importância de considerar a simplicidade das nossas famílias como um berço privilegiado, seja para as vocações, seja para a vida missionária. Nós não temos nada do que reclamar, porque também os santos começaram e viveram em situações muito difíceis até. Acontece que, com os rumores da Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que uma guerra não acontece de um dia para o outro, ela é preparada. Então, com os rumores da guerra e também com uma série de circunstâncias intrafamiliares, a mãe do Padre Pedro, no caso a senhora Piantoni, se transfere com os 3 filhos para o norte da Itália, para Ponte Nossa. Na verdade, nós não estamos falando de uma grande distância, nós estamos falando de uma distância mais ou menos como Teresina a Bom Jesus do Gurgueia no máximo. Vocês sabem que os países na Europa não são muito grandes territorialmente. Então é aí que a mãe do Padre Pedro, com os 3 filhos, vem para Ponte Nossa, na província de Bérgamo, enquanto o pai permanece na Suíça, trabalhando para ganhar aquele salário que vai enviar à família e garantir o sustento dos filhos. Acontece que Padre Pedro, chegando a Ponte Nossa, encontra um contexto diferente. Enquanto Losanna era uma cidade protestante, e ele vivia como católico no meio de uma turma muito grande de crianças e jovens protestantes, em Ponte Nossa, pelo contrário, ele vai encontrar uma paróquia muito viva, ao estilo de Bérgamo daquele tempo, na década de 30. Padre Pedro tem apenas 10 anos de idade quando chega na província de Bérgamo,
logo começa como coroinha, depois também ajuda no canto, e conhece um pároco que vai marcá-lo muito. O padre, em português, seria Benedito, o padre Benedetto Merati. Esse pároco, que é muito dinâmico, muito atento às crianças, vai marcar profundamente Padre Pedro, a ponto de que ele um dia diz à mãe: Mãe, eu gostaria de ser como o padre. Padre Pedro não disse eu gostaria de ser padre, disse eu gostaria de ser como o pároco. Dessa admiração, desse grande respeito, ele diz isso à mãe, e a mãe, que é uma mulher muito sábia, muito simples, muito honesta também, se dirige ao pároco. E é então que acontece algo muito especial na vida do nosso santo, se eu posso chamá-lo assim. O pároco acolhe muito bem esse pedido, mas diz a ele que, antes de tudo, ele deve fazer um gesto, consagrar a sua vocação a Nossa Senhora. A partir daqui eu vou contar as coisas um pouquinho mais rápido, mas eu quis fazer essa introdução para dizer que, a partir dessa consagração que Padre Pedro faz aos 10 anos de idade, diante da imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, que é a padroeira, é a imagem venerada num dos altares da Igreja Paroquial de Ponte Nossa, que é um santuário de Nossa Senhora das Lágrimas. A partir dessa consagração, Padre Pedro começa um caminho que é todo guiado pela providência. Entra no seminário de Bérgamo aos 11 anos e meio. No final do seminário, conhece a recém-fundada comunidade missionária do Paraíso, onde ele ingressa, sendo ordenado em 1950. Parte, então, para uma primeira missão no Polesine italiano. Talvez seja difícil entender, mas na década de 50, o Polesine italiano seria o delta do Rio Pó, o rio que corta o norte da Itália. Seria como pensar a Amazônia na Itália. Eu digo pelo nível de dificuldade de transporte, de estruturas, dificuldades também com o número de padres religiosas. Imaginem que naquela região, dentro da Itália, Padre Pedro vai construir pelo menos 3 igrejas. Construir igrejas na Itália na década de 50 significa que nós estamos em um contexto de abandono, não só social, mas também religioso. É essa a primeira dificuldade missão. Também política, né, padre? Naquelas circunstâncias. Porque o povo olhava para a igreja com muita desconfiança. E o Padre Pedro conseguiu ganhar o coração das pessoas, né? É justamente o contexto pós-guerra. Existe uma propaganda comunista muito forte. Eu falo do comunismo real, do Partido Comunista na Itália. E Padre Pedro, bem como os outros padres que são enviados para aquela região, são realmente ameaçados. De maneira que a mentalidade anticlerical é tão forte que Padre Pedro chegou a ser apedrejado 2 vezes. E nós ali estamos falando do Padre Pedro ainda muito jovem, um padre de 25, 26 anos, e iniciando o ministério se dispõe nessa missão e vai encontrar muitas dificuldades. Mas ali no Polesine italiano, ele cria pelo menos 3 paróquias. E em torno dessas comunidades, que são comunidades italianas, promove, vamos dizer, os rudimentos da sua ação de promoção social também. Imaginem que eram pessoas que dormiam em colchões feitos de palha. E o grande fato que marca aquele ano é que eles, Padre Pedro e mais 2 missionários, chegam em julho de 51. No mês de novembro acontece o maior desastre hidrológico da Itália naquele tempo. Uma grande inundação que deixa desabrigadas 200.000 pessoas, sem contar os danos sobre as casas, enfim. Naquele momento, os padres do Paraíso, como eram chamados, são imediatamente convocados para se reunirem em um lugar seguro. No entanto, o Padre Pedro toma a decisão de não ir para um lugar seguro, mas aventurar-se para salvar até a última pessoa que ele pudesse salvar. Infelizmente, muitos morreram, mas dos sobreviventes, esses padres cuidaram com um zelo realmente paternal.
É então que nasce uma série de obras, também sociais, mas sobretudo a partir de uma profunda consciência religiosa e cristã, e os padres aproveitam essa oportunidade para mostrar ao povo quem realmente está ao lado deles. E Padre Pedro coloca em prática aquele seu grande carisma de atrair, de promover, de acompanhar. Ali Padre Pedro passou 13 anos, os 13 primeiros anos do seu ministério. É o tempo anterior ao Concílio Vaticano II, por isso nas fotos se vê Padre Pedro sempre de batina, celebrando a liturgia como se celebrava naquele tempo, segundo as práticas de piedade daquele tempo. E também é um tempo em que Padre Pedro, na Itália, troca correspondência com muitas pessoas. É nesse tempo, por exemplo, que ele conhece o Padre Pio de Pietrelcina, a quem ele visita 3 vezes, tendo a oportunidade de se confessar com ele, e como não existia concelebração, porque nós estamos falando de antes do concílio, ele auxilia na missa com o Padre Pio. E aí acontece um fato muito interessante. Era o tempo em que Padre Pio já usava as luvas, mas tirava as luvas durante a missa para o momento da consagração. E como o Padre Pedro, na missa, estava servindo como se fosse um diácono, um acólito, Padre Pedro viu as chagas, porque no momento de lavar as mãos, Padre Pio tirava as luvas. E esse fato o Padre Pedro contava digamos, com muita força emocional, porque dizia que mesmo jovem e forte, ele tremeu. Tremia porque imaginava, são as chagas de Cristo. Esse contato com o Padre Pio vai durar também nos outros anos, por exemplo, quando na Bolívia Padre Pedro vai construir um hospital, pede o conselho do Padre Pio, que envia também uma mensagem dizendo faça e reze. Isso para dizer que esses 13 primeiros anos na Itália já foram anos de um heroísmo sem tamanho. Eu não explico aqui tudo o que aconteceu porque nós precisaríamos contextualizar. Mas como se não bastasse, Padre Pedro, no seu grande sonho missionário, em 1964, parte para a missão de Bérgamo, na Bolívia. Nós estamos falando do país mais pobre da América do Sul naquele tempo, onde Padre Pedro se torna o pároco na periferia da capital da Bolívia, no caso, na periferia de La Paz. Aquela região é uma região de descendentes indígenas, podemos dizer assim, que inclusive tem o seu dialeto próprio, o Aimara. E a região se chama Munaipata, que em Aimara significa Colina do Amor. É ali que Padre Pedro será pároco por 22 anos. Eu nem preciso dizer a vocês que conquistou o coração de todas as pessoas. E em La Paz, nós falamos de um Padre Pedro com 40, 50 anos de idade, portanto, muito ativo. Ele desenvolve um trabalho muito forte na área da saúde. Constrói o que será o maior hospital de La Paz nos anos 70, com uma estrutura melhor que os hospitais do centro da cidade. Um hospital que, na época, custou cerca de 2 milhões de dólares. E esse padre, que constrói em nome da Diocese de Bérgamo esse gigantesco hospital, é o mesmo que vive numa casa pobre, como a dos campesinos de Munaipata. Ali, Padre Pedro não vai enfrentar o comunismo, embora Che Guevara tenha tentado assaltá-lo, é outro fato que se conta também, e nós temos alguns registros disso, mas ali Padre Pedro vai encontrar um extremismo de outro lado, que são as ditaduras militares, os golpes sucessivos na Bolívia. E para contar um fato, eu sempre vou usar alguns fatos, porque a história toda seria muito, muito longa. Padre Pedro, por exemplo, para salvar um grupo de universitários que está fazendo não um protesto, mas uma manifestação pela paz, Padre Pedro se coloca entre os universitários e os militares para tentar fazer uma trégua, não se colocar do lado de nenhum, mas para tentar evitar mortes e feridos. E, no entanto, acaba preso e depois solto por uma intervenção especial da Nunciatura Apostólica.
Em La Paz, Padre Pedro é amigo não só do arcebispo, mas é amigo de um grupo de padres e religiosos que se empenharam muitíssimo para salvar tantas pessoas dos riscos da ditadura naquele país. Padre Pedro foi pároco 22 anos em La Paz, e a despedida é aquele ponto que eu ainda hoje, confesso a vocês, não conseguiria entender a grandeza e, ao mesmo tempo, a dor desse momento. Padre Pedro, depois de 22 anos, não consegue se despedir das crianças e dos seus idosos, tal é a ligação, o afeto e a amizade com a sua paróquia, e decide partir em silêncio. Deixa só uma carta para ser lida pelo sucessor, que é o padre Davide Rota, uma carta na qual diz: não nos veremos mais em Munaipata, nos veremos no céu. É então que Padre Pedro deixa a Bolívia para abraçar uma missão totalmente inesperada: ajudar os leprosos, os rancenianos, na capital do estado do Piauí, no Brasil, a convite de Dom Miguel Câmara. Essa foi a missão que Padre Pedro foi assumir em Teresina, um centro para os rancenianos. Chegando em Teresina, constrói o Centro Maria Imaculada, mas tal é a sua experiência pastoral, o seu zelo, a sua atração pela condução das almas, que ele diz a Dom Miguel, que todos nós tivemos a graça de conhecer, diz: eu gostaria também de ter uma paróquia. Dom Miguel aponta a Padre Pedro algumas possibilidades, mas Padre Pedro escolhe aquela ocupação que, na verdade, nem é ainda uma comunidade religiosa. É uma ocupação na zona sul de Teresina, que alguns chamam Vila do Facão, outros chamam Mata do Negão, mas que oficialmente, segundo os moradores, será chamada Vila da Paz. É nesse momento, já no final da história missionária desse grande homem, que nasce a paróquia Nossa Senhora da Paz, como fruto não de um acaso, mas de um desígnio de Deus, que o coloca na Vila da Paz, em Teresina, e ali nós conhecemos, vocês conhecem bem, todo o grande trabalho que Padre Pedro desenvolveu. E devemos todos dizer, porque isso é um motivo de honra para nós, será a Vila da Paz a reconhecer Padre Pedro e a iniciar tudo o que nós fazemos agora em vista do seu reconhecimento, a fim de que Teresina tenha o seu primeiro santo. Isso foi um resumo da história, não sei se o Jefferson quer comentar alguma coisa, porque depois eu posso passar alguns elementos específicos. Eu gostaria que o senhor salientasse certos aspectos da espiritualidade do Padre Pedro, porque nos nossos dias nós carecemos, de certo modo, disso, né? De itinerários, de passo a passos, em que nós, meros cristãos, engatinhando na fé, podemos, então, olhando para esses grandes testemunhos, nos inspirar a partir das nossas disposições, condições e nossos estados de vida. Né? Ótimo. Eu gostaria de usar, para ser um pouco mais dinâmico, eu gostaria de me expressar assim: se eu devesse definir o servo de Deus, Padre Pedro Bausi, em uma expressão, eu definiria pároco missionário. Essa é a primeira expressão, e eu penso que pode nos ajudar a entender que a santidade se vive a partir do próprio estado de vida. Padre Pedro se santificou, como as pessoas dizem, ou viveu a santidade no seu estado de vida, como padre diocesano, como pároco missionário. Comumente nós dizemos que não conseguimos ou não podemos ser santos porque não temos as condições, porque nascemos talvez no lugar errado, porque a nossa família é assim ou assado. Padre Pedro, naquilo que se propôs, naquele chamado que recebeu de Deus, viveu a santidade. Imaginemos que Padre Pedro viveu a santidade na Itália, e alguém pode dizer, a grande Itália, a Itália da década de 50, mas Padre Pedro viveu a santidade também na América Latina, na Bolívia, entre circunstâncias históricas tremendas, difíceis. E por que não dizer, viveu em Teresina,
partilhando dos nossos projetos pastorais, obedecendo e vivendo em comunhão com os nossos bispos e o nosso clero, trabalhando ao lado dos nossos fiéis, dos nossos leigos e leigas. Viveu a santidade não a partir de condições que estão alheias a nós, mas viveu com aquela matéria-prima que nós temos à disposição. Depois, se eu devesse traduzir a santidade do Padre Pedro em duas expressões, eu traduziria em vontade de Deus, perseguir, buscar, insistir na vontade de Deus, e providência divina, confiar insistentemente na providência divina. Padre Pedro era guiado por essas duas luzes, vamos dizer assim. Descobrir qual era a vontade de Deus para a sua vida, mas não de modo vago, não como quem olha para o alto e espera vir uma resposta do céu, mas como quem se examina na oração, se examina na vida eclesial, se examina segundo suas possibilidades, sua personalidade, seus pontos positivos e negativos, inclusive considerando os defeitos. Nós sabemos, por exemplo, do temperamento forte que tinha o Padre Pedro, era tendencialmente um homem rígido, mas no meio das vicissitudes da vida, ou seja, no meio das características próprias, encontrou a vontade de Deus, que ora era um envio e missão, ora era assumir a vocação como padre, ora era construir uma obra para o bem de algum grupo de necessitados, enfim. Mas a vontade de Deus, Padre Pedro assumia, confiando de outra parte, de outro lado, que a providência o ajudaria. Aqueles que conheceram Padre Pedro de perto sabem que ele construiu muitíssimo, mas eu digo muitíssimo. Poucos missionários no século XX terão construído tantas obras como o Padre Pedro. Se somarmos o que ele construiu no Brasil, na Bolívia e no Polesine, nós temos praticamente uma pequena cidade entre igrejas, escolas, hospitais, centros e salas. Mas o segredo para cada obra dessas era muito simples. Aquele que Padre Pio já tinha ensinado e um que ele levava pessoalmente. Quando Deus coloca diante de nossos olhos, que é a sua vontade, realizar uma obra, ou para o bem de nossas almas, ou para o bem dos outros, Ele nos ajudará com a sua providência. Padre Pedro tinha esta convicção muito forte. Sabia que, se a obra é de Deus, a providência não faltará. Se faltar, é porque a obra não é de Deus. Então, cabe a humildade de voltar atrás. Então, se eu devesse definir em duas expressões, diria um apóstolo da vontade de Deus, um servo da providência. Se eu devesse definir Padre Pedro em três expressões, eu definiria com aquele seu lema sacerdotal, que é muito bonito. A glória de Deus, a honra de Maria Santíssima e o bem das almas. É muito comum, e isso vem de Santo Inácio de Loyola, usar como tema do sacerdócio, usar como tema do nosso apostolado, a glória de Deus e a salvação das almas. Padre Pedro incluiu aí no meio a honra de Maria Santíssima. Na verdade, todas as obras que Padre Pedro construía eram para a glória de Deus. Eu lembro que certa vez uma pessoa perguntou, mas Padre Pedro, e se um dia suas obras acabarem? E se elas não servirem mais para as futuras gerações? Desculpem. Se elas, por exemplo, não forem mais úteis e de repente fecharem escolas, enfim. Não é o que nós esperamos porque sabemos que ainda são úteis. Mas se acontecesse isso, Padre Pedro respondeu, já teriam valido a pena pelo bem que fizeram, ainda que fosse para salvar uma só alma. Ou seja, toda a grande obra que Padre Pedro realizou era pensando na salvação dos homens e mulheres, pensando no bem das almas, pensando no bem total de todas as pessoas, mas pensando que esse bem significava
a nossa união com Deus. Significava encontrar o bem, a verdade e a felicidade que estão em Deus. E ele acrescentou essa expressão muito bonita, a honra de Maria. Por isso ele intitulava a Nossa Senhora todas as suas obras. Por exemplo, o Centro Maria Imaculada recebe esse nome também por uma razão figurativa. Imaculada significa sem mancha. A hanseníase se manifesta através de manchas. Então ele foi muito inteligente em colocar um título mariano que de alguma forma lembra também o que seria a cura da hanseníase, né? A ausência das manchas. Como Maria foi isenta de toda mancha, a mancha do pecado. Mas todas as outras obras, as igrejas que construía, todas intituladas a Nossa Senhora, da Paz, do Perpétuo Socorro, da Guia, Nossa Senhora Auxiliadora, Imaculada Conceição. Quando ele abria alguma exceção, intitulava São José, como na Costa Rica, mas em todas as obras ele intitulava a Virgem Maria, e era um homem, todos nós sabemos, de uma paixão, de um amor total a Nossa Senhora. Inclusive confiava, consagrava diariamente não só a sua vocação, mas todas as obras a Nossa Senhora. Por fim, se eu devesse definir o Padre Pedro em 4 expressões, eu definiria, e isso pode ser um caminho de santidade, em 4 amores. Diria que Padre Pedro seguiu 4 grandes amores. O primeiro é o amor eucarístico. Celebrava diariamente a Santa Missa e fazia questão que nos fiéis existisse um amor muito grande pela Santíssima Eucaristia. Em primeiro lugar, pela Santa Missa e pela comunhão, mas depois também pela adoração eucarística. Eu lembro que o último banco do Santuário da Paz, aquele mais perto da porta de entrada, tinha na parte do genuflexório uma parte como que meia desgastada. Aquele desgaste poucas pessoas percebiam, mas aquele desgaste era devido ao joelho do Padre Pedro. Porque todas as vezes que entrava na igreja, todas as vezes, e eram muitas vezes, porque no fim da vida ele residia em alguns quartos anexos à sacristia, então, para entrar e sair, ele tinha que entrar e passar pela igreja. Todas as vezes ele se ajoelhava e, pelo menos por alguns segundos, fazia um ato de adoração a Jesus. Toda a força do Padre Pedro vinha da Eucaristia. Ele podia passar, não sei, tantos dias sem visitar uma das obras, ou quando estava enfermo, podia passar alguns meses até sem poder acompanhar de perto o seu trabalho junto aos mais pobres. Mas sem a missa e sem a comunhão, ele nunca passou. Eu lembro no hospital, ou mesmo quando estava internado em sua casa, estava ali em sua casa nos últimos dias de vida, o momento mais sublime era quando chegava a Santa Comunhão. Para ele era o céu sobre a terra, receber Jesus na Eucaristia. Primeiro grande amor, amor eucarístico. Depois um amor mariano, já citei, consagrar à Virgem Maria sua vocação diariamente, consagrar a ela com um título todas as suas obras, mas sobretudo imitar as virtudes de Maria. Padre Pedro era um homem muito alinhado ao Concílio Vaticano II, embora tenha sido ordenado antes do concílio, era um homem muito alinhado, inclusive ao que o concílio falava sobre Maria. A Mariologia não dos privilégios, mas a Mariologia da imitação, das virtudes, da exemplaridade. Eu lembro que ele, assim como o Papa São João Paulo II, terminava sempre suas homilias fazendo uma referência direta a Nossa Senhora. O que eu vou dizendo aqui, vocês vão vendo que o Jefferson confirma com a cabeça, porque ele também é testemunha disso. Então ele fazia sempre uma referência direta a Maria como aquela que fez a vontade de Deus e que confiou, teve fé. Amor mariano, segundo o grande amor que define Padre Pedro. Depois um grande amor eclesial. Padre Pedro amava a igreja com todo o seu coração. Amar a igreja, digo, amar o Santo Padre, o Papa.
e fazê-lo amado. Porque não basta só amar o Papa, é preciso fazê-lo amado, ou seja, fazê-lo compreendido, fazê-lo acolhido pelas pessoas. Uma das pessoas que recebeu uma grande graça do Padre Pedro aqui na Itália, em Bérgamo, teve um sonho, uma espécie de uma visão muito bonita e que me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha imaginado isso. Ela teve uma espécie de um sonho em que via Padre Pedro com o cordeirinho na mão, aquela imagem que é a imagem oficial de divulgação do servo de Deus, com a oração no verso, mas via atrás do Padre Pedro, como que segurando no ombro, os 7 papas da sua vida, coisa que eu nunca tinha imaginado, né? Os 7 papas da vida do Padre Pedro, desde o seu nascimento, inclusive essa pessoa ficou tão surpreendida com esse fato, que depois foi fazer uma pesquisa para saber quem eram esses papas, né? Desde 1926 até 2009, quando ele faleceu. Então ela via como a fila dos 7 papas e ao fundo Jesus misericordioso, com os braços abertos e o coração aberto, do qual saíam os raios da misericórdia. Isso me chamou muita atenção porque realmente o amor pelo Papa distinguia muito o Padre Pedro. Depois, a obediência e o respeito ao seu bispo. Aqui nós estamos entrando no ambiente da espiritualidade do padre diocesano. O Padre Pedro era totalmente diocesano. Embora sendo missionário fora da sua terra, era padre fideidono, ou seja, vivia como padre diocesano para todos os efeitos. Quem conheceu o Padre Pedro sabe. E como pároco da Vila da Paz, não existia diferença de nenhum outro padre, no sentido de que ele era totalmente do nosso clero. Era alguém conosco. Inclusive, eu lembro o carinho que ele tinha pelos padres jovens, os mais jovens. Era como se fossem filhos, né? E o carinho que ele tinha pelas vocações sacerdotais. Insistia muito nas vocações sacerdotais e diocesanas. Aqui eu falo do amor à diocese, é sempre amor eclesial, amor pela vida da paróquia. Padre Pedro era ligadíssimo à paróquia. Nos últimos anos, nós vimos que ele nem mesmo tirava férias, nem folga. Era ligado à paróquia mais ou menos como o cura d'Ars, que não aceitava mais deixar os seus, nem mesmo para voltar à Itália nos últimos anos. Esse é o terceiro grande amor, o amor eclesial, o amor de comunhão. E o quarto amor é aquele amor pelos pobres. Quem ama os pobres e reza, eu digo, é santo. É santo. Porque nos pobres, diz o Santo Padre Francisco, nós podemos propriamente tocar as chagas de Cristo. Vocês veem aqui no fundo, acho que dá de ver, não é? É Madre Teresa. Essa foto eu recebi há alguns dias e tenho ela muito próxima, mas sobretudo porque nós encontramos nestes grandes santos do nosso tempo, em todos eles, um grande amor pelos pobres. Parece que no nosso tempo a santidade se distingue por esse grande amor. Um amor sincero, que não se rende a ideologias, que não instrumentaliza grupos, que não é simples amor de, vamos dizer, de palavra, é amor de fato, é amor de ato. Por isso, o Padre Pedro, naquilo que sabia que era construir, promover, acompanhar, ajudar, fez tudo e mais do que podia. Mais do que podia. Quem conheceu a casa do Padre Pedro sabe que ele até o fim da vida morou em situações de uma austeridade incrível. Eu digo sim de uma pobreza santa, mas digo de uma austeridade, de uma sobriedade realmente impressionante. A sua antiga casa, não aquela onde ele esteve nos últimos anos, mas a sua antiga casa era de tal forma simples que desconcertava nós. E nós somos da Vila da Paz, Jefferson e eu, então nós sabemos a casa dos nossos pais são casas simples. E eu lembro coroinha com 10, 12 anos de idade, entrando na casa do Padre Pedro e na minha mente rodava mais ou menos esse pensamento. Mas como ele vive aqui dentro? E ao mesmo tempo era um ambiente que nos transmitia
muita santidade de vida. Eu lembro de ter entrado no quarto dele, naquele antigo quarto, uma vez, e lembro que era, como estrutura, muito, muito pobre, mas era de tal forma ordenado, sóbrio e iluminado, como por graça de Deus, que a impressão que me dava era como o quarto do Cura d'Ars, dos santos, dos quais eu apenas tinha ouvido a história, mas ali parecia ver se concretizar. 4 grandes amores: amor eucarístico, amor mariano, amor eclesial, amor pelos pobres. Nós conseguimos ver nesse sentido, né, desse testemunho que o senhor falou, testemunho pessoal, que também toca, de certo modo, minha experiência com o Padre Pedro, que, embora ele sendo estrangeiro, mas ele se tornou um conosco. Aqui eu trago a parábola de Jesus da videira. Quer dizer, o Padre Pedro veio para Teresina, se enxertou na igreja diocesana e dali emanava seus frutos. Mesmo que ele tenha recebido sol e chuva em outras circunstâncias, aqui também ele dava seus frutos e nós, como rebentos desta grande galha que ele foi. E é nesse sentido que eu acho que nós devemos olhar para a nossa igreja diocesana, sentirmos pertencidos, né? Enxertados, nos sintamos parte desta grande obra de Deus, que é a igreja, instrumento de salvação. E deste modo nós percebemos a graça que é se sentir igreja e, mesmo nas condições que nós temos, e nas disposições que nós temos enquanto estados de vida, nós podemos sim contribuir para que a glória de Deus seja manifestada na vida do outro, na vida do pobre, que às vezes tem um olhar mais retraído, porque a partir das circunstâncias do dia a dia não consegue ver a graça acontecendo, né? E desse modo ser sinal da providência de Deus na vida dos outros. Deste modo eu também falo dos benfeitores do nosso projeto Terra Sacerdotal. Caro benfeitor e benfeitora, nunca se esqueça disso. Vocês são sinais da providência de Deus para a nossa igreja particular de Teresina e para os jovens que, por boa vontade, vão aceitando este itinerário para descobrir a vontade de Deus para suas vidas. Quer dizer, você contribui mensalmente, mas às vezes você não conhece o seminarista. Mas você contribui não esperando que, eita, a quantidade de seminaristas, hoje nós somos 48, vão sair todos padres. Ou se por acaso desse grupo sair alguns porque discerniram outra coisa, ou as circunstâncias da vida vão indicando outros caminhos, não pense que esse dinheiro foi mal investido ou foi perdido. Não, foi todo entregue à providência. Sim. Então, a partir da sua contribuição, a partir da sua oração, que também é um grande instrumento nessa dupla cooperação, você vai vendo a graça de Deus agindo nas nossas vidas, enquanto nós vamos nos formando nesse longo e belo caminho. Porque nós olhamos para o testemunho do Padre Pedro, um testemunho que arrasta. Eu poderia dizer, Padre Igor, com toda sinceridade, que sem um testemunho desse, eu acho que a minha decisão de ingressar nesse itinerário seria muito mais difícil de ser dita. Porque o medo, por vezes, paralisa. Hoje, olhando a circunstância e o testemunho dele, eu percebo que o medo que a gente pode sentir desse sim e essa entrega total se torna mais um instrumento pedagógico de parar e refletir, parar e rezar, parar e contemplar a graça de Deus agindo. Mas Esses nunca últimos estagnar. dias, sim. Esses últimos dias eu tenho feito algumas pesquisas para aprofundar, a partir dos documentos, a vida do Padre Pedro.
e tenho aprofundado um pouco sobre a comunidade missionária do Paraíso, da qual ele fazia parte, que eram padres diocesanos, são padres diocesanos de Bérgamo, que partiram em missão, e ainda hoje alguns estão em missão, sobretudo na Bolívia. E estes padres tinham algumas metas, ou tinham algumas promessas específicas. Uma delas era partir pobres, ou seja, cultivar na pobreza um meio de apostolado muito eficaz, para atrair os outros e, sobretudo, para gerar frutos de bem, gerar, vamos dizer, cadeias de solidariedade em favor dos necessitados. Mas um dos grandes objetivos, e sobre esse objetivo o Padre Pedro foi também muito fiel, era incentivar as vocações locais, sobretudo do clero diocesano. Porque estes padres saíram de Bérgamo, porque Bérgamo tinha, naquele tempo, um clero muito abundante. Então foram um sinal de solidariedade com várias igrejas diocesanas no mundo. Eu estou falando de algo de 1949, não existia um Fidei Donum ainda. O movimento Fidei Donum, na verdade, nasce também inspirado em iniciativas como essas. Então, Padre Pedro parte em missão antes que exista o movimento Fidei Donum, que vai começar a partir da encíclica do Papa Pio XII, em 1959. E desde o Polesine, Padre Pedro cultiva as vocações. Por exemplo, naquela região, surgiram pelo menos 4 vocações religiosas diretamente sob influência do Padre Pedro, e um padre diocesano, Monsenhor Juliano Marangon, que hoje tem 60, 70 anos de idade, é o responsável pelo setor cultural da diocese, e tem, imagine só, tem como nós essa mesma admiração, respeito e veneração pelo seu primeiro grande pároco, o Padre Pedro Bausi, que ele conheceu com 26, 27 anos de idade no Polesine italiano. Depois, quando esteve na Bolívia, Padre Pedro ajudou no seminário. Durante um ano, inclusive, morou no seminário, atuando como um vice-reitor e auxiliando os seminaristas, mas sempre foi muito solícito às vocações. Depois, chegando a Teresina, todos nós sabemos o zelo extraordinário que ele tinha, seja sendo confessor no seminário, diretor espiritual de muitos seminaristas, dos quais muitos são padres hoje, seja acolhendo seminaristas para a pastoral, e nós podemos dizer com muita alegria que do número de seminaristas que Padre Pedro acolheu, uma grande parte, diremos 80%, hoje são padres do clero do Piauí. O primeiro foi Dom Juarez, que andava pelas terras da Vila da Paz, com Padre Pedro recém-chegado, situação ainda muito, muito difícil, mas já desde aquele início, o Padre Pedro fazia questão de ter perto de si os seminaristas, seja para motivá-los no bem, seja para incentivá-los no caminho da vocação. E nas campanhas vocacionais que a Arquidiocese fez em anos anteriores, que não eram ainda organizadas como o projeto Terra Sacerdotal, mas em campanhas anteriores de um outro tipo, a nossa paróquia, através do Padre Pedro, sempre ajudou muitíssimo. E ele buscava muito colocar nos fiéis essa dupla ideia. Primeira, de que é preciso rezar pelas vocações. Dizia que nem adianta fazer reuniões, encontros, se antes nós não rezarmos. Então, a primeira coisa é essa: rezar pelas vocações, diante do sacrário, pedir ao Senhor, porque a norma ensinada por Cristo é essa: pedir e ele enviará os operários. Mas depois também sempre convocou a sua paróquia a ajudar diretamente o seminário, as vocações. Por isso eu acredito que o projeto Terra Sacerdotal pode sim, de algum modo, dizer que se inspira nesse zelo, nesse cuidado, que Padre Pedro também, o nosso servo de Deus da Arquidiocese de Teresina, teve em relação às vocações. E certamente quem ajuda as vocações em nossa Arquidiocese de Teresina conta com um cuidado, assistência especial
do Padre Pedro, que desejou e lutou muito também pelo bem e pela promoção das vocações em nossa diocese. Eu vou fazer agora uma ligação interessante. O Padre Pedro, ele não trabalhava para salvar apenas as almas, porque nós vemos que ele não construía apenas igrejas, ele construía também escolas, hospitais e também projetos sociais para distribuição de alimentos, né, como o Projeto Esperança da Fundação. E deste modo nós percebemos que ele quer salvar a vida integralmente do ser humano, quer dar dignidade a eles nesse sentido, porque ele não tinha por horizonte uma ajuda assistencialista. Não, ele não queria dar comida e aparecer. Padre Pedro tinha um horizonte de salvar mesmo aquelas pessoas das situações que estavam vivendo e que encontrassem Cristo também. Então, nesse sentido foi que as pessoas foram se desenvolvendo e foram crescendo ali na Vila da Paz. Tendo, sim, claro, uma ajuda material, educacional, cultural, mas também espiritual. E é mais ou menos o que nós vivemos nas dimensões da formação do nosso seminário, né? Justamente. Claro que o Padre Pedro tinha a linguagem de uma época, a linguagem do seu tempo, do seminário. Por isso, quando falava em almas, mas entendia o bem da pessoa. Inclusive, em certo ponto de uma carta, ele diz: o nosso objetivo é garantir às pessoas o bem integral. Inclusive diz moral, psicossocial, mas, sobretudo, o bem espiritual. E sempre que escrevia a alguém, ele pedia: reze, reze pelo bem do meu povo. O bem material, mas, sobretudo, aquele que é ainda mais difícil de promover, o bem espiritual, ou seja, o crescimento em valores, virtudes. E um elemento muito interessante e que eu chamo a atenção da nossa arquidiocese, de quem nos acompanha agora, é que parece que nós ainda associamos muito o Padre Pedro à Vila da Paz, e é importante que seja, é importante ele estar sepultado ali, foi pároco ali, mas Padre Pedro irradiou bondade em toda a nossa arquidiocese. Então, de algum modo, é um patrimônio de toda a nossa diocese. Eu vejo com muita alegria, por exemplo, os seminaristas que crescem na devoção a esse sacerdote, pelo grande respeito que têm a ele, mas também porque sentem que era um dos nossos, que é um dos nossos. Então, toda a arquidiocese, quando se sensibiliza, seja com as vocações, seja com a promoção do bem das pessoas, é solidária com aquela, vamos dizer, com aquela motivação fundamental do Padre Pedro, que era a glória de Deus, a honra de Maria e o bem integral das pessoas. Pois vamos louvar e agradecer a Deus pelo grande testemunho que ele nos deu a partir do Padre Pedro Pause. E eu convido o senhor, Padre Igor, que conduza esse momento final de oração, né? E dispense sobre nós a bênção de Deus, nós que já estamos completando o horário da live aqui pelo Instagram. Ótimo. Agradeço a todos a paciência, espero que tenhamos outros encontros e peço a vocês, sigam o Instagram Terra Sacerdotal pelas informações, mas sobretudo para nos manter em comunhão de oração, de ajuda, de solidariedade e também de amizade entre nós. Vamos invocar a intercessão de Maria Santíssima, pedir que ela, como boa mãe, assim como conduziu o servo de Deus Padre Pedro, conduza também nossa igreja diocesana, nós que estamos quase às vésperas dos festejos da padroeira arquidiocesana Nossa Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.